Imagine acordar todos os dias com o estrondo de uma cachoeira literalmente debaixo dos seus pés ou morar em uma fenda de pedra onde um passo em falso é fatal. O ser humano tem uma capacidade absurda de desafiar a lógica para criar lares em lugares que a própria natureza tentou evitar. Neste vídeo, vamos dar uma olhada nas 10 casas que testam o limite da sanidade e da engenharia. Já aproveita para clicar no botão de curtir e se inscrever no canal e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo hoje? Vamos começar! A Casa da Cascata. Se você acha que já viu de tudo em arquitetura, precisa conhecer a famosa Casa da Cascata, que é um dos lugares mais conhecidos do mundo, mas que continua sendo um desafio extremo até para os padrões de hoje em dia. Ela foi desenhada pelo arquiteto Frank Lloyd Wright e ficou pronta no ano de 1939, lá no interior da Pensilvânia. O detalhe mais doido é que ela foi construída exatamente em cima de uma queda d'água no riacho de Bear Run. Em vez de a casa ficar de frente para a cachoeira, ela simplesmente flutua sobre ela, trazendo o som, a umidade e todo o movimento da água para dentro da rotina de quem mora ali. Viver com o barulho de água o tempo todo deve ser um teste de paciência. A escolha desse lugar foi totalmente proposital, viu? A família Kaufman, que encomendou o projeto, era dona de uma área enorme de floresta, e eles achavam que teriam uma casa com uma bela vista para a queda d'água. Mas o arquiteto surpreendeu todo mundo e tacou a construção em cima da cachoeira, prendendo a estrutura nas rochas ao redor. A casa toda se apoia em vigas de concreto armado que ficam penduradas sobre a água corrente. Na época, isso foi um problemão de engenharia. Logo no começo, surgiram medos sobre a segurança e, mais tarde, estudos mostraram que aquelas vigas estavam aguentando um peso muito maior do que o planejado originalmente. Para manter o prédio de pé, foram necessárias reformas gigantescas de estabilização décadas depois. Além do peso, morar em cima de uma cachoeira significa lidar com umidade constante, respingos de água e mudanças de temperatura o tempo todo. Os pisos de pedra podem ficar bem úmidos e o barulho da correnteza não para um segundo sequer. É importante dizer que, hoje em dia, a Casa da Cascata não é mais uma residência particular. Ela virou um museu, até porque morar ali por muito tempo se provou um desafio e tanto para qualquer ser humano. O que torna esse lugar extremo não é o isolamento ou o perigo de queda, mas sim o fato de a casa se recusar a ficar separada de uma força da natureza tão poderosa. Ela não se esconde da água, ela simplesmente decide morar dentro dela. É aquele tipo de lugar que é lindo de ver nas fotos, mas que deve dar um trabalho danado para manter tudo seco e sem mofo no dia a dia. 9. A Casa do Penedo. Imagine que você está caminhando pelas montanhas do norte de Portugal e de repente dá de cara com algo que parece ter saído direto da Idade da Pedra. Essa é a Casa do Penedo, uma das construções mais bizarras de toda a Europa. O lugar é tão fora da curva que, se você olhar de longe, vai jurar que é apenas um amontoado de pedras naturais e nada mais. Viver ali deve ser uma experiência bem rústica. Ela foi erguida no início da década de 1970 pela família Rodrigues, que não queria uma casa comum, mas sim um refúgio rural bem isolado de tudo. A ideia foi fugir completamente das cidades, das estradas barulhentas e até dos serviços básicos que a gente usa todo dia. O terreno fica em uma área montanhosa usada basicamente para pasto e energia eólica. Na época em que foi construída, quase ninguém passava por lá, e o acesso era um verdadeiro desafio para qualquer um. Em vez de tentarem tirar as rochas do caminho, os construtores resolveram que elas seriam parte da casa. Pensa na criatividade desse povo. 2 daquelas rochas gigantescas de granito formam as paredes externas, enquanto as outras moldam o interior da residência. A estrutura é basicamente feita de pedra e concreto, com janelinhas bem pequenas e um teto baixo, seguindo aquele estilo bem tradicional do interior de Portugal. E olha que loucura, não tem conexão com a rede elétrica, nada de aquecimento central e zero infraestrutura moderna. No começo, o pessoal usava velas e lamparinas de óleo para enxergar alguma coisa à noite. Com o tempo, as coisas mudaram um pouco porque instalaram parques eólicos nas colinas ao redor, o que acabou melhorando as estradas e trazendo mais gente curiosa para a região. Depois que algumas fotos viralizaram na internet, a casa virou uma celebridade mundial. Mas nem tudo são flores, né? Por causa desse excesso de visitas e de problemas com vandalismo, os donos acabaram parando de usar o refúgio para passar as férias.
Hoje em dia, ela não serve mais como moradia fixa, apesar de continuar inteira e firme no lugar. Muita gente diz por aí que ela foi inspirada em desenhos animados ou filmes de fantasia, mas isso é pura conversa fiada da internet. Ela foi feita apenas para ser um cantinho sossegado usando o que a natureza oferecia no local. É fascinante ver como alguém consegue transformar rochas brutas em um lar de verdade, mesmo que a falta de Wi-Fi e energia elétrica hoje em dia pareça um verdadeiro pesadelo para a maioria de nós. 8. A Casa do Deserto. Espalhadas pelo alto deserto ao redor de Joshua Tree, na Califórnia, existem casas construídas em alguns dos ambientes mais severos de toda a América do Norte. Entre elas, encontramos residências totalmente autossuficientes, localizadas a quilômetros de qualquer estrada asfaltada ou rede de serviços públicos. E não pense que são ruínas ou instalações artísticas, não. São casas legalmente construídas onde pessoas moram de verdade. O deserto de Mojave apresenta condições de vida extremas, onde as temperaturas no verão ultrapassam regularmente os 40 graus Celsius. Já imaginou o calorão que faz nesse lugar? No inverno, as noites podem cair para bem abaixo de 0 graus Celsius. A água por lá é um item de luxo e o vento pode ser absurdamente intenso. Qualquer casa levantada nesse chão precisa dar conta do gerenciamento de calor, do armazenamento de água e da geração de energia própria. Muitas dessas moradias dependem inteiramente de painéis solares, captação de água da chuva ou água trazida de fora em caminhões. Mesmo no meio do nada, existem regras de construção e sistemas de esgoto obrigatórios que precisam ser seguidos à risca. O que torna essa localização tão extrema é a exposição total, já que não existe nenhum tipo de abrigo natural contra o clima. A vegetação é escassa e as distâncias para qualquer serviço básico são gigantescas. As autoridades locais até avisam que o tempo de resposta para uma emergência pode ser bem longo, o que é um risco real. Algumas dessas casas são usadas o ano todo, outras apenas em certas temporadas. Mas os registros confirmam que tem gente morando permanentemente nessas áreas, embora a vizinhança seja bem vazia. Estruturalmente, as paredes precisam aguentar uma exposição intensa aos raios ultravioleta, a expansão térmica dos materiais e até a invasão constante de poeira fina. Essas casas só funcionam porque foram projetadas com muito cuidado para sobreviver onde quase nada mais consegue resistir. É o tipo de lugar perfeito para quem quer sumir do mapa, mas exige um planejamento de sobrevivência digno de cinema. 7. A Casa do Poste. Lá em Fairhaven, na Austrália, existe uma construção que desafia qualquer um que tenha um pinguinho de medo de altura: a Casa do Poste. Ela é considerada uma das residências com o apoio mais precário que você já viu na vida. Imagine uma casa suspensa em uma única coluna de concreto que brota de um penhasco. Ela parece flutuar sobre o Oceano Austral, bem na beira de uma estrada famosa. Originalmente feita nos anos de 1970 e depois toda reformada, o objetivo ali era um só: ter a melhor vista do mar, ocupando o mínimo de terreno possível. A casa fica elevada a mais de 40 metros acima do nível do mar, com as ondas quebrando logo abaixo e sem nenhum pedaço de chão firme embaixo da sala de estar. Tudo é sustentado por esse pilar central cravado na rocha bruta. Para não sair voando, a estabilidade lateral é garantida por cabos de aço e suportes, mas o design foi feito justamente para quase não tocar a terra. O único jeito de entrar ou sair é atravessando uma ponte estreita que vem do penhasco. Se acontecer um imprevisto, não tem outra saída não. É bom não ser sonâmbulo morando em um lugar desses. Ventos fortes são mato por ali e a estrutura foi projetada para balançar um pouquinho em vez de tentar resistir à força bruta da natureza. Claro que o clima castiga bastante. O ar salgado do mar acelera a corrosão e as tempestades trazem rajadas de vento violentas. Nas reformas mais recentes, as leis de construção exigiram reforços pesados, com materiais ultra-resistentes ao ambiente marinho. A casa já serviu de moradia particular e também para aluguel de curta temporada. Mas, independente de quem esteja lá, é preciso aceitar o balanço constante e o barulho eterno do vento e das ondas. Em dias de tempo muito feio, o acesso para emergências é super limitado, a ponte se torna perigosa e as autoridades já avisaram que o socorro naquela parte da costa demora para chegar. A Casa do Poste é um exemplo extremo, porque reduz toda a ideia de fundação a um único ponto no espaço. Cada segundo que você passa lá dentro depende totalmente da engenharia e da estabilidade geológica da rocha.
É o tipo de endereço que te faz sentir um frio na barriga só de olhar pela janela e perceber que não tem nada sob os seus pés. 6. As casas de caverna de Setenil de Las Bodegas. Se você acha que morar embaixo de uma pedra é coisa de desenho animado, precisa conhecer Setenil de Las Bodegas, na Espanha. Esse lugar abriga um dos cenários mais estranhos da Europa, onde dezenas de casas foram construídas diretamente debaixo de formações rochosas gigantescas que ficam penduradas sobre as ruas. Em vez de cavarem buracos profundos no penhasco, os moradores simplesmente fecharam os abrigos naturais das rochas com paredes, deixando a própria pedra bruta como teto e estrutura. A cidade fica em um desfiladeiro estreito, onde a erosão criou essas bordas de pedra enormes ao longo de muitos séculos. O que deixa tudo mais impressionante é que essas casas não são apenas relíquias para turista ver. Muita gente mora ali de verdade até hoje. Você caminha por ruas onde os tetos das casas são rocha pura, pesando milhares de toneladas bem em cima da cabeça das pessoas. Não tem nenhum suporte artificial segurando aquela pedra toda no lugar. A estabilidade depende inteiramente da força natural da rocha. Por causa desse isolamento térmico absurdo vindo da pedra, a temperatura lá dentro é uma beleza. Fica fresquinho no verão e quentinho no inverno. É o ar-condicionado natural mais pesado do mundo. Claro que morar assim tem seus poréns, né? A luz natural é bem pouca, principalmente nos cômodos que ficam mais para o fundo da rocha. Além disso, cuidar da umidade é uma luta constante e qualquer reforma precisa seguir regras rígidas de segurança e patrimônio histórico. Apesar de parecer perigoso, não tem registro de desabamentos nessas casas nos tempos modernos, e o pessoal faz inspeções de rotina para garantir que tudo continue firme e forte. Muita gente exagera, dizendo que os moradores vivem em perigo constante, mas a verdade é que eles já estão acostumados com esse teto rústico. Essas casas são extremas, porque invertem totalmente o que a gente conhece como arquitetura. Em vez de a construção dominar o terreno, ela se esconde e se molda a ele de um jeito único. É aquele tipo de lugar onde você entra e sente o peso da história e de algumas toneladas de granito sobre a sua rotina diária. 5. A casa na rocha. Se você acha que construir uma casa no quintal já dá trabalho, imagina colocar uma residência no topo de uma agulha estreita de arenito no interior do Wisconsin. Essa é a famosa Casa na Rocha, uma construção com uma estrutura totalmente fora do comum. Ela começou a ser erguida lá nos anos de 1940 por um sujeito chamado Alex Jordan Jr. O projeto é doido porque a casa se estende para fora do penhasco, ficando pendurada sobre o abismo, sustentada por um sistema de vigas em balanço. Hoje em dia, ela é um ponto turístico bem conhecido, mas no começo era só uma casa particular e um estúdio de arte. A escolha do lugar foi feita de propósito para que a casa ficasse equilibrada bem na borda de uma coluna de pedra isolada. O que torna tudo extremo aqui é que a casa depende inteiramente de uma única característica geológica para não virar entulho no fundo do vale. O conceito central é a rocha natural logo abaixo dela. Vários engenheiros já estudaram essa estrutura de cima a baixo e sempre avisam: a estabilidade daquela pedra é fundamental para a sobrevivência do prédio. Com o passar do tempo, tiveram que colocar vários reforços para aguentar a pressão e o movimento natural da estrutura. Os espaços originais onde as pessoas viviam eram bem apertadinhos e isolados, e para chegar neles, você precisava atravessar pontes super estreitas. O vento batendo ali o tempo todo era um desafio constante para os moradores. E não para por aí, porque o inverno naquela região não brinca em serviço. O gelo e a neve acumulam e trazem um risco extra para a estrutura pendurada. Ela não existe porque o terreno é amigável ou seguro, mas sim porque foi projetada para coexistir com essa instabilidade toda. É aquele tipo de lugar que te faz prender a respiração toda vez que você caminha em direção à janela e lembra que só uma viga de aço e uma pedra te separam do chão. 4. As casas palafitas de Castro. Se você acha que lidar com a maré é coisa só de quem vai à praia no fim de semana, precisa ver como vive o pessoal em Castro, na ilha de Chiloé, lá no Chile. Essas casas coloridas de madeira, conhecidas como palafitas, são alguns dos exemplos mais extremos de moradias construídas bem na zona onde a terra e o mar se misturam. Elas ficam equilibradas em estacas de madeira, fincadas direto no leito do oceano, bem na bordinha da cidade. O que torna esse lugar uma loucura é a exposição diária às marés. 2 vezes por dia, todos os dias do ano, a água sobe e fica batendo logo abaixo das tábuas do piso, e depois recua deixando tudo na lama.
Essas construções vêm pelo menos do século XVIII e não foram feitas assim por puro estilo, não. Foi por pura necessidade mesmo. Como faltava terreno plano e as comunidades de pescadores precisavam de acesso rápido à água, essa foi a solução mais prática que encontraram na época. Estudos de arquitetura confirmam que morar ali é uma luta constante contra a natureza. As estacas de madeira sofrem o tempo todo com o apodrecimento pela umidade e com o ataque de organismos marinhos, o que exige reparos sem parar. Tempestades feias e marés muito altas já destruíram várias dessas casas ao longo dos anos. Lá pelo meio do século XX, muitas delas chegaram a ser demolidas por questões de higiene e saneamento. Mas depois, o governo percebeu a importância cultural dessas casinhas e começou a preservar o que sobrou. Hoje em dia, algumas ainda são casas particulares, enquanto outras viraram pousadas ou lojinhas. Mas levar água, esgoto e eletricidade para um lugar que sobe e desce com a maré é um quebra-cabeça de engenharia. As regras modernas exigem sistemas novos, mas adaptar uma estrutura antiga dessas é um trabalho de formiguinha e bem caro. As autoridades locais não escondem o jogo. O risco ali é real. Dados do clima mostram que o nível do mar está subindo e as tempestades no sul do Chile estão ficando mais fortes, o que coloca em xeque o futuro dessas moradias a longo prazo. Mesmo assim, os moradores seguem a vida com o oceano correndo debaixo dos pés todos os dias. Para eles, isso não é um evento raro ou assustador, é só a rotina de quem decidiu fazer do mar o seu quintal. 3. As casas residenciais de Mont Saint-Michel. Muita gente conhece o Mont Saint-Michel na França, por causa daquela abadia medieval maravilhosa no topo, mas pouca gente se toca de que o lugar também abriga um pequeno número de casas onde pessoas moram de verdade. Essas construções espremidas nas ruas estreitas logo abaixo da abadia não são apenas decoração ou museu. Elas têm muitos séculos de idade e foram feitas para serem habitadas em condições que, até hoje, seriam consideradas hostis por qualquer um. A ilha fica em uma baía onde o nível da água pode subir mais de 10 metros entre a maré baixa e a maré alta. É água que não acaba mais subindo de uma vez. Antigamente, antes de inventarem as passarelas e pontes modernas que vemos hoje, o acesso à ilha só era possível em janelas específicas de tempo, dependendo totalmente da vontade da maré. O fundo do mar ali é traiçoeiro. As marés sobem com uma velocidade impressionante e as tempestades jogam a água contra a ilha com uma força bruta. Durante a maior parte da história, quem morava ali vivia com o risco real de ficar preso por dias, ou pior, de ser levado pela correnteza se desse o azar de estar na baía na hora errada. A natureza ali não perdoa erros de cálculo. Como o espaço na rocha é quase zero, as casas foram construídas bem juntinhas e empilhadas de forma vertical. As ruas são estreitas, íngremes e todas tortas. E imagina só, todo o material de construção teve que ser carregado ladeira acima no braço ou com a ajuda de animais. Não tinha espaço para a casa crescer para os lados, então o jeito foi construir para cima. Mesmo hoje em dia, morar ali é para poucos. Apenas um número bem reduzido de pessoas vive na ilha em tempo integral, principalmente zeladores, pessoal religioso e alguns poucos moradores teimosos. Essas casas são extremas, porque foram erguidas em um lugar onde o chão ao redor simplesmente desaparece de tempos em tempos. Viver ali sempre exigiu uma adaptação total a forças que ninguém consegue controlar, apenas prever e respeitar. É o tipo de endereço que exige que você consulte a tábua das marés antes mesmo de pensar em sair para comprar um pão. Imagina ter que marcar um compromisso dependendo da lua e do oceano. 2. As células residenciais do Mosteiro de Fugtal. Se você acha que o seu vizinho mora longe, precisa conhecer o Mosteiro de Fugtal, que fica lá no isolado Vale de Zanskar. Ele conta com um aglomerado de células residenciais construídas diretamente em um penhasco de pedra calcária. E olha, não são apenas monumentos ou ruínas para tirar foto. São moradias funcionais usadas por monges, o que faz desse lugar um dos mais difíceis de acessar em todo o planeta. O mosteiro foi levantado em torno de uma caverna natural que se abre bem no alto do paredão. Viver nas nuvens deve dar uma paz gigante, mas cansa. Para ganhar espaço, os quartos e áreas de convivência foram sendo construídos para fora da caverna, literalmente pendurados na rocha. Não chega estrada lá, nem se você quiser.
Para alcançar o mosteiro, é preciso caminhar por dias a fio em trilhas de montanha super estreitas que ficam totalmente bloqueadas quando o inverno aperta. O lugar fica a cerca de 3.800 metros acima do nível do mar, o que significa que o ar é rarefeito e o oxigênio é bem mais baixo. As temperaturas por lá despencam para muito abaixo de 0 graus Celsius. Tudo o que eles precisam para sobreviver tem que ser carregado nas costas ou por animais de carga. Embora o penhasco de calcário seja considerado firme, a manutenção é uma luta eterna. Alguns engenheiros já andam preocupados porque as mudanças no clima estão aumentando o risco de inundações e instabilidade das rochas na região. As condições de vida são propositalmente simples. Não tem encanamento comum, a eletricidade é quase inexistente e o aquecimento é o mínimo possível. A água vem de riachos próximos, quando eles não estão congelados, claro. Os monges moram ali o ano inteiro, escolhendo esse isolamento total por questões religiosas. Se alguém passar mal e precisar de um médico, o socorro é um desafio épico, especialmente no inverno quando a neve fecha tudo. A visita de turistas é controlada e as áreas de moradia continuam sendo privadas e operais. Essas casas são extremas, porque colocam a rotina em um lugar onde a geografia manda em cada pequena decisão. O penhasco não é só um cenário bonito, é o único apoio que mantém tudo de pé. 1. As casas de penhasco de Uummannaq. Lá no noroeste da Groenlândia, a cidade de Uummannaq é o tipo de lugar que faz qualquer engenheiro coçar a cabeça. Muitas das suas casas estão agarradas diretamente em encostas e penhascos íngremes no pé de uma montanha, simplesmente porque terreno plano por lá é um luxo que não existe. A cidade é cercada por paredes de rocha quase verticais, gelo e água por todos os lados. O assentamento só cresce para cima ou para fora, onde quer que a rocha permita um ponto de ancoragem, resultando em casas posicionadas em ângulos bem acentuados acima do mar. Viver inclinado assim deve dar uma sensação bem estranha. O clima lá é brincadeira pesada. No inverno, as temperaturas caem rotineiramente para bem abaixo de 20 graus Celsius negativos. O mar chega a congelar por meses a fio. Além do frio de rachar, a escuridão total pode durar semanas durante o inverno, enquanto o verão traz luz do dia sem parar. Para construir ali, é preciso prender as estruturas diretamente na rocha para evitar que elas se mexam durante o ciclo de congelamento e degelo. As fundações precisam levar em conta o solo permanentemente congelado, que pode mudar de lugar conforme a temperatura varia. Chegar em casa não é nada fácil. O acesso a muitas residências é feito apenas por escadarias íngremes ou caminhos estreitos esculpidos na pedra, onde nenhum carro consegue passar. Os mantimentos precisam ser carregados na mão ou deslizados, dependendo da época do ano. Outro medo constante é o risco de avalanches. As autoridades já tiveram que mudar moradores de lugar no passado por causa do perigo de queda de rochas e neve. Mesmo com todo esse risco, muita gente continua morando lá, monitorando as condições de perto e seguindo protocolos de evacuação quando o bicho pega. As casas são simples, mas muito bem isoladas para segurar o calor e aguentar o vento cortante. Manter água e esgoto funcionando no frio extremo exige uma manutenção que nunca para. As casas nos penhascos de Uummannaq existem onde a geografia quase não oferece margem para erro. Não tem espaço para crescer, não tem terreno de proteção e nem uma saída fácil se algo der errado. Elas são lares construídos onde a terra permitiu apenas o espaço estritamente necessário para alguém existir. É o retrato da resistência humana em um dos cenários mais gelados do planeta. Depois de ver esses lugares, você teria coragem de morar em algum deles? Deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para mais conteúdos como este. Não esqueça de comentar o nome da sua cidade e aproveite os vídeos que estão aparecendo agora na tela. Até a próxima!